Meus amados irmãos, muito bom dia. Me chamo Luiz Ricardo. Hoje vamos dar início a um estudo da defesa da fé apologética cristã, que traz a matéria chamada heresiologia, o estudo da teologia que vai se aprofundar nas religiões, seitas e heresias. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se a gente fazer um breve relato aqui e perguntar, creio que muitos já ouviram falar sobre essa igreja. Alguns vão falar que ela é cristã, outros vão falar que ela somente guarda o sábado, diferente de nós, mas com base nas escrituras, nós vemos alguns detalhes que vai contra a palavra do nosso Deus. Hoje vamos dar início à história do Adventismo e futuramente alguns vídeos que vão falar sobre as doutrinas da igreja. Tudo bem? Você que gosta desse conteúdo, de conhecer um pouquinho sobre cada religião, sobre cada seita, vamos falar sobre esse canal. Então, você que não é inscrito, dê seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, que vai ser de suma importância. A origem do movimento Advento, que ocorreu no século XIX nos Estados Unidos, esse movimento, conhecido entre a Igreja Adventista como movimento millerita, iniciou com Guilherme Miller, um fazendeiro batista que, estudando particularmente as Escrituras, principalmente o Velho Testamento em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que quando ele faz uma exegese do texto, ele lê o versículo falando que o templo seria purificado até 2.300 tardes e manhã. Miller, no seu conhecimento básico de hermenêutica e exegese, ele faz uma leitura literal do texto, usando essa versão de 2.000 tardes e manhã, com a volta de Israel à Terra Prometida, com Esdras em 435, salvo engano, ele vai fazer um cálculo que Jesus ia voltar em março de 1843. Ele faz esse cálculo e ele anuncia, ele começa a pregar a volta iminente de Jesus Cristo, nosso Senhor, para aquele ano. Só que, infelizmente, Jesus ele não volta nessa data. E segundo alguns membros desse movimento, eles vão entrar em acordo com Guilherme Miller sobre um erro sobre um ano, né? Porque eles usaram um calendário que não condiz com o calendário atual. Segundo a história, nos apresenta que eles remarcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Essa data vai ficar marcado para a Igreja Adventista como grande desapontamento. Miller, junto com seus seguidores, que futuramente ia ser os pré-fundadores da igreja, com James White, Ellen Goldwhite, José Bates, que futuramente seria o trio, né, que ia iniciar a igreja adventista, começaram a pregar a volta de Jesus em 1844, 22 de outubro. Só que essa data não ocorreu, né? Não ocorreu a volta de Jesus, e ela é conhecida até os dias de hoje como grande desapontamento. Se os irmãos quiserem pesquisar e escrever o grande desapontamento adventista, vai entrar nessa data. Após isso, 22 de outubro, Guilherme Miller, ele desiste, né? Ele fala, não vou pregar mais sobre o retorno de Jesus.
Ele volta, segundo a história, ele volta à igreja dele, batista, e serve o Senhor até o dia da sua morte. Só que a história vai relatar que um seguidor dele, chamado Irã Edson, que fugindo da multidão, daquela multidão furiosa, que muitos venderam casa, venderam suas propriedades, pensando que Jesus ia voltar, segundo a história diz que Irã Edson, passando em um milharal, ele teve uma suposta revelação dos céus, que ele falou que viu Jesus saindo do lugar santo, e Jesus saindo do lugar santo, ele entra no lugar chamado Santos do Santo. Então, Irã Edson, ele fala assim que Miller, ele acertou o dia, porém errou o evento. Jesus não ia voltar para a terra. Jesus ia voltar, ia entrar no Santo dos Santos, onde na qual vai iniciar uma das doutrinas, um dos pilares da doutrina da Igreja Adventista. Eu creio, acho que muitos perguntar aqui para o Adventista, acho que é a primazia da Igreja, vai criar essa doutrina chamada o juízo investigativo, que o juízo investigativo nada mais é que Jesus, no 22 de outubro, segundo a crença dos adventistas, entrou no Santo dos Santos e começou a fazer o juízo desde Adão até o último ser que vai nascer na Terra, fazendo se ele passa, basicamente assim, nós falando, sobre um crivo de Deus, para ver se aquela pessoa é aprovada ou não para entrar no céu. E essa doutrina, ela rege até os dias de hoje. E quem tomou conhecimento dessa doutrina, né, dessa suposta revelação, foi James White, marido de Ellen Gold White, que ela é muito conhecida como o espírito de profetisa da igreja, que hoje a igreja adventista, ela crê na palavra de Deus, assim como você crê na palavra do Senhor, só que também crê que os escritos da senhora Ellen Gold White, ela é tão inspirado como a palavra de Deus. E segundo o próprio conforme os próprios adventistas do sétimo dia, segundo eles, relata que ela teve mais de 2.500 visões. Visões que para ele são inspiradas pelo próprio Deus. Tá bom? Então, depois de um tempo, esse trio chamado James White, Ellen Gold White e José Bates, que também era um grande estudioso da palavra de Deus, e José Bates, ele traz para a igreja a observação da guarda do sábado. Em 1860 a 1863, dá início, hoje conhecida como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a igreja, suas doutrinas, o que ele fala sobre Deus, o que eles pensam sobre Jesus, o que ele pensa sobre o Espírito Santo. E lógico, vamos relatar em alguns vídeos aqui nesse canal a doutrina da igreja, que primeiro, a guarda do sábado, que segundo ele é para a salvação. Segundo, o juízo investigativo, que hoje a gente aprendeu que, segundo Irã Edson, teve essa revelação do Senhor entrando no Santo do Santo.
Vamos aprender a expiação de Jesus Cristo e a expiação de Satanás, segundo a crença dele, com o bode Azazel, tá bom? Você que gosta desse conteúdo, não perca, que mais para frente, mais vídeo vai ser lançado sobre esse tema. E futuramente a gente vai aprender um pouquinho sobre aí, o movimento dos Mormons, a Igreja do Santo dos Últimos Dias. A gente vai aprender sobre o mormonismo, vamos aprender sobre o Testemunha de Jeová, vamos aprender sobre o Espiritismo e outras religiões aqui no Brasil e no mundo que mais crescem, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Você que gostou desse conteúdo, se inscreva, dê um like, comente aqui se você tiver alguma dúvida, algum comentário, vamos responder as suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.